Vou esperar o Renan voltar para a gente falar de Lucas e de Luciano, que tem um chat aqui do nosso querido Jefferson Oliveira, em que ele fala sobre isso, e aí eu espero que ele voltar para a gente falar. O Edson Ara, né, fala que não tem como saber, mas com o Cauli no meio de campo, o Luciano não ficaria apenas no ataque. Edson, acho até que entrou bem o Cauli ontem, tá? Mas Lucas e Luciano foram muito mal. E aí tá de volta o nosso querido Renan aqui em instantes também, ele volta conosco. Mas é justamente uma dificuldade clara que tem a equipe do São Paulo. Tem uma dificuldade clara em assim, criação de jogadas, né? E ontem a gente pôde ver ali o meio de campo esburacado, muito espaçado para jogar. São erros, né, que ocorrem no andamento dessa partida. Então, assim, é algo realmente para a gente ficar de olho. Espero mesmo que tenha uma rota de correção. E aí, para a gente virar aqui então, para a gente falar de outro componente desse jogo, são muitos componentes que a gente tem nesse jogo, né? A gente tem o fator Lucas e Luciano, que são dois jogadores que, infelizmente, e aí eu falo infelizmente porque a gente sempre espera o melhor deles, ontem não conseguiram corresponder. E aí você tem alguns fatores, assim, você tem o jogo do Lucas Moura, que é um jogo muito abaixo, que é um jogo que eu senti ele tenso o tempo todo, ele o tempo todo meio naquele ritmo de, pô, tá no sintético, tô um pouco receoso, acho que ele não fez um jogo muito confortável. E você tem o Luciano, que eu não vi ele no segundo tempo ontem, e ele que dá aquela peitada, de novo voltando ao que a gente estava falando aqui, no clássico em Itaquera, no passado ele fez a mesma coisa, ele vem buscar a bola na zaga e tenta dar esse domínio que ou o cara e posicionar o corpo de forma bem projetada, ou, cara, não funciona. Então, assim, é o tipo de coisa que é um risco que você corre. Faltou ontem protagonismo para os dois. O pênalti, e aí, de novo, eu sempre falo que eu não gosto dessa rotação do pênalti. O pênalti quem cobrou foi o Caleri, velho. Ele foi para a cobrança. Ele quis essa responsabilidade. Então, ontem ele foi bem o Caleri? Não. Ele foi pouco acionado também, ele teve pouca possibilidade. Ele não foi bem. Mas ele, pelo menos, eu ainda isento um pouco dessa falta de protagonismo, porque ele quis bater o pênalti e fez. Ele colocou o São Paulo de volta para o jogo. Agora, Lucas e Luciano, infelizmente, ontem falharam muito. E ontem o Lucas Moura fez um jogo muito tenso. Eu senti ele com medo, né, de machucar o tempo todo. Então, teve essa dificuldade. Tá de volta nosso querido Renan aqui. E a gente já virando a página aqui, Renan, caiu a luz aí, né? Mas tá de volta aí pra gente falar. A gente falando de Lucas e de Luciano. Ontem faltou protagonismo para os dois, Renan. Faltou bastante, né? Faltou eles se procurarem, faltou mais atitude, mais postura, né? Eu citei o Luciano em 2 gols, os 2 gols que o São Paulo sofreu, para mim teve ali a participação pelo lado negativo, óbvio, do Luciano. No primeiro ele perde a bola, no segundo ele para na jogada e fica reclamando que a bola bateu na mão do Flaco, né? O Lucas, eu também foi muito mal, mas eu senti alguma coisa de psicológico, sabe? Ele, não sei se ele não estava confortável em arrancar, ele não conseguia dominar a bola, ele não procurava o jogo, ele não se movimentava para buscar o espaço e receber bola. Cara, achei o jogo estranho assim do Lucas, sinceramente. Não é o Lucas que a gente já está vendo ultimamente, nos últimos jogos do São Paulo. Achei bem estranho assim o jogo do Lucas. E do Luciano idem, né? O Luciano também não foi bem, não conseguiu criar nada, eles não conseguiram criar nada, eles não se aproximaram, eles não conseguiram gerar espaço, abrir espaço para alguém poder fazer alguma jogada. Foi um jogo assim muito abaixo dos dois. E quando 2 jogadores, que são os 2 jogadores que você mais espera, né, que traga alguma coisa para o seu time, estão nesse dia, né, estão nessa noite, nessa condição, né, infelizmente, não que o São Paulo dependa só deles, mas são 2 jogadores decisivos, 2 jogadores que você espera. O Lucas na sua arrancada, o Luciano em finalização, em procurar, em dominar a bola, em tirar a bola da pressão, em se movimentar, em procurar jogo, e nada disso eles conseguiram fazer ontem, nada disso. Então, 2 jogadores, da importância deles, de concretizar as jogadas, finalizar as jogadas, estão no dia péssimo como estavam, difícil as coisas andarem bem, né?